Irmãos e irmãs, no último domingo celebramos a Epifania do Senhor. Jesus que manifesta-se perante aquela grande multidão, Jesus que manifesta-se para poder realmente mostrar toda a sua glória. Hoje ouvimos o Evangelho logo em seguida da multiplicação dos pães. É interessante que logo Jesus multiplicar os pães para toda aquela população, para aquela grande multidão que estava o acompanhando, os seus discípulos ficam assustados e sem compreender verdadeiramente o sinal que Jesus estava realizando no meio deles, sem compreender realmente como que aquilo pôde acontecer, para que o povo realmente vivenciasse e ficasse satisfeitos com aquela pequena quantidade de pães e peixes. Logo depois, aquela grande multidão passa a querer proclamar Jesus rei. Jesus percebe a intenção daquele povo e Jesus sai à parte, para que o povo então não o proclame rei. É interessante que não há muito tempo, quando ainda estávamos celebrando o ano comum, o tempo comum do ano litúrgico anterior, finalizamos todo esse tempo com a grande festividade e solenidade de Cristo, Rei do Universo. É justamente reconhecendo pouco a pouco Jesus em nossa humanidade e, por final de tudo, o proclamamos Rei. Dizemos que Jesus, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, vem para governar todas as nossas nações. Mas Jesus mesmo, diante dos discípulos, diante de Pilatos, antes da sua condenação, diz: o meu reino não é daqui. Por isso Jesus hoje sai daquela grande multidão para que todos os povos possam entender que o seu reinado não é aqui na terra, mas é junto na casa do Pai. É junto do Pai que Ele então governa, mostra a cada um de nós os passos, os caminhos que precisamos pouco a pouco adentrar e buscar em nossa humanidade. Por isso Jesus, vendo que aquela grande multidão o queria proclamar rei, Jesus sai escondido, sai à parte para que ninguém perceba a sua movimentação. Despede-se daqueles que estão mais próximos e então vai com os seus discípulos à barca. Veja que os discípulos são aqueles que vão à frente. Os discípulos já estavam na barca e nos narra o Evangelho de hoje. Grande era a ventania que agitava as águas daquele mar. No entanto, Jesus, enquanto ainda estava à beira, na praia, começa então a caminhar em direção aos seus discípulos. E aqui vemos um evangelho tão bonito e rico em sinais, que é Jesus andando sobre as águas. O ato de Jesus andar sobre as águas é para manifestar a sua glória, que vai ao encontro dos seus discípulos. Perceba que Jesus ordena para que o vento se cesse e justamente o vento cessa. Isso logo após Jesus multiplicar os pães, para que toda a humanidade pudesse crer que o Senhor, que Deus age no meio de cada um de nós, que o Verbo encarnado do Pai está presente em nossas vidas, caminhando conosco, sentindo as nossas dores, percorrendo o mesmo caminho que cada um de nós. É este grande ensinamento que Jesus demonstra na nossa humanidade, que Jesus quer que os seus discípulos sintam na pele. Por isso, quando os discípulos passam a avistar Jesus andando sobre as águas, grande é o medo de cada um deles, porque ainda não tinham avistado Jesus, mas mesmo quando avista, que é o Mestre, que é Jesus, que caminha em direção a eles, mesmo assim, eles continuam sem entender aquilo que está acontecendo, continuam sem entender aquilo que está então sendo vivenciado por cada um deles. Jesus diz: coragem, sou eu. Jesus, adentrando naquela barca, ainda percebendo o medo dos seus discípulos, demonstra que é através desse gesto, é através deste caminho que realmente vamos compreendendo a ação de Deus em nossa humanidade. Vamos compreendendo que o Senhor vem em nossas direções. Podem ser águas turbulentas, podem muitas vezes balançar a nossa própria barca, mas é Jesus que, quando está presente em nossa vida, faz cessar toda tribulação. É Jesus, quando presente em nosso meio, faz com que todas as tribulações se acabem, para realmente manifestar a grande calmaria, que é estar com o Senhor até o fim. É esta calmaria que o Senhor proporciona a cada um de nós, que devemos vivenciar até o fim. Os discípulos entre si, logo depois a este evento, onde Jesus caminhava sobre as águas, começavam a questionar sobre tudo aquilo que tinham vivenciado. A multiplicação dos pães, Jesus caminhando sobre as águas,
o vento cessando no meio de cada um deles para que eles pudessem seguir o caminho. E, na verdade, eles não chegavam ainda a uma grande resposta. Só mais à frente, quando eles compreenderem quem é verdadeiramente Jesus, fazerem uma experiência concreta que eles irão proclamar que Jesus é o Messias, o Filho enviado do Pai. Por isso, pouco a pouco, Jesus vai manifestando a sua glória. Jesus, pouco a pouco, vai demonstrando a nossa humanidade quem Ele é, para que todos possam reconhecer e ir até Ele quando estivermos na dificuldade, quando estivermos na dor e no sofrimento, pois é em Jesus que todas essas tribulações acabam, para que possa perseverar o amor do Pai a cada um de nós e para que possa perseverar a grande esperança que devemos buscar em nossas vidas. Por isso que neste ano de 2025 vivenciamos o Ano Santo da Esperança, para que todos possam recorrer à esperança que é o Senhor, a esperança que o Senhor traz em nossas vidas e para que todos possam proclamar que Jesus, Rei do nosso universo, Jesus, aquele que vem para trazer a salvação a cada um de nós, é o Mestre da esperança, para nos encher da própria esperança de estar com o nosso Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.